pra mim, é o exemplo de empreendedorismo. O dia que ele foi na Fórmula 1 e ele conheceu um diretor da Globo, e ele conversou com esse diretor da Globo, e ele falou que ele queria entrar na Globo, mas ele não tinha o dinheiro pra entrar, né, com publicidade na Globo. E o cara da Globo meio que fez um acordo com ele que custou muito mais barato do que custaria entrando pela porta da frente. Ele meio que entrou pela portinha do lado. E eles entrarem na Globo, entrar no Faustão, foi o que mudou tudo. Mudou tudo. Mudou a história da empresa. Foi o crescimento exponencial do Magalu. Caramba, Silvia, finalmente, hein? Foi mais de um mês casada, praticamente casada com o Magazine Luiza, né? Acho que foi mais que isso, hein, Dai? Tá sido mesmo. Mas agora chegou a hora mais esperada, pelo menos por mim, do nosso novo quadro, né, que a gente tinha prometido, que é o Fora do Script. Aqui a gente vai deixar o roteiro de lado, né, e vai dividir com vocês o que a gente aprendeu dessa história, ou quais foram as partes que mais nos inspirou, né, porque o que vale disso tudo que a gente está passando aqui, dessas histórias, é que a gente pode ouvir isso, aprender e se inspirar e sair melhor do que a gente, né, começou anteriormente a gente ouvir essas histórias. E lógico, a gente quer dividir também, né, isso, e dividir também um pouco da nossa história, dessa jornada de empreendedoras com vocês também. E se você ainda não conferiu os episódios dessa história do Magazine Luiza, vai lá e confere. Você vai entender por que essas histórias são tão incríveis e tão importantes pra gente. Sim, e você encontra esses 3 episódios no Spotify, YouTube, Apple Podcast, qual que é o outro mesmo, Silvia? Amazon. Amazon, Amazon, isso mesmo. Bom, mas chega de papo, né, e vamos embora ao que interessa. E eu vou começar com você, dona Silvia, o que mais te marcou e te inspirou nessa história. Você quer fazer por episódio ou você quer fazer a história inteira? Eu acho que por episódio é legal, porque ficou bem dividido, eu acho, as eras, né? E eu acho que cada era tem uns pontos importantes. Então vamos fazer por episódio, vai ser legal. Beleza. O primeiro episódio, não sei se você lembra, Dai, lógico que você lembra, você estava lá. A gente falou do vô, que veio do sertão da Bahia, que chegou, a tia Luísa, que conheceu o Peregrino e abriu sua loja, etc. E a gente fala do filho mais velho, do Iris, que foi uma figura importante, o irmão da tia Luísa, tio da Luísa Helena. E o que mais me marcou nesse episódio, no primeiro episódio, Dai, foi a inquietação da Luísa Helena, da tia Luísa, desculpa, a inquietação dela, assim, ela tava indo num caminho, aí de repente virava o caminho, ela tava trabalhando na loja do irmão dela, daí ela foi trabalhar numa loja maior, daí ela casou e foi para outra cidade, daí ela não tava feliz naquela cidade, ela voltou para a cidade que ela tava antes, então assim, você vê essa inquietação, assim, sabe, essa vontade de mudar, de fazer alguma coisa diferente, de fazer alguma coisa a mais, e isso me marcou muito, porque eu me vejo um pouco nisso, sabe? Tipo, eu já trabalhei em empresas, eu já abri minhas empresas, eu já decidi parar de trabalhar para ser mãe, eu já me enchi o saco de ser mãe em tempo integral e quis trabalhar de novo, daí aí eu comecei uma empresa, e agora a última foi esse podcast que a gente começou, né? Que é mais uma coisa para aprender, uma coisa para fazer. Então, isso me pegou muito. Foi o que mais me pegou nesse primeiro episódio. Foi a inquietação dela. E você, Dai? Qual foi o teu ponto forte? Cara, muita coisa, né? Muita coisa. Até fica difícil. Mas pra mim, eu acho que mais ou menos isso também. E a história do Manuel Trajano, né? Que é o avô da Luísa Helena, o pai da tia Luísa. Ter saído lá do sertão da Bahia, andado mais de 1.000 quilômetros a pé, rumo, né, ao desconhecido, né? Para tentar algo novo. E também, lógico, que você falou da Luísa também, o fato dela não se acomodar, dela sempre ir atrás de algo novo e totalmente inesperado, né? Sem saber, tipo, arriscando tudo, sem saber se ia dar certo ou não. E isso me marcou muito por conta que é muito a minha trajetória também, né? Eu também venho, como você sabe, de uma condição muito simples, como o Manuel Trajano, né, lá no sertão da Bahia, mas na verdade não vim do sertão, mas eu vim do interior do Rio de Janeiro, de Volta Redonda. Meu esposo, Bruno, também vem de uma realidade muito simples, criado por uma mãe divorciada,
que teve que trabalhar, tipo, em casa de família, cozinhando para conseguir criar ele sozinho, né? Então, assim, a vida foi muito complicada pra gente nesse setor financeiro. E a gente se conheceu, eu tinha 16 anos, lá em Volta Nossa. Redonda, ele 18, bem novinhos. Cara, na época eu não entendi o que conectou a gente, assim, tanto, sabe? Mas Uhum. hoje eu olho pra trás e eu consigo ver. É que, assim, apesar da nossa realidade naqueles dias ser muito complicada, né? Tanto ele quanto eu, a gente sabia que a gente não queria ficar mais naquela realidade, naquela situação, né? A gente queria algo novo e tentar mudar aquela realidade, aquela condição que a gente tinha, né? A gente não queria ficar naquilo. E foi exatamente isso que a gente fez, né? Contar um pouquinho da história aqui pra vocês, mas assim, a gente pega, se casa, se muda para São Paulo, né? Os dois estudam tecnologia e começa a trabalhar. E as coisas começam a dar certo, sabe, Silvia? Pela primeira vez na vida, começa a dar certo. Financeiramente, né? A Uhum. gente começa a ajudar nossos pais, Bruno ajuda a mãe dele, ajuda meus pais. E a gente começa a ter uma estabilidade melhor financeira ali em São Paulo. Um emprego melhor, com uma oportunidade de carreira muito boa. Só que, de alguma forma, a gente sabia que aquilo dali não era. Não é que não era o suficiente, mas não era aquilo, sabe? Que tinha algo a mais, além de um salário bom, além de uma oportunidade de carreira, sabe? E que esse algo a mais não estava ali no Brasil. Ele estava fora, em algum lugar que a gente não sabia, mas que a gente Uhum. estava disposto a explorar junto, né? Sei. E aí Bruno, nessas que você conhece bem, de o não já tem, ele começou a mandar currículos, né, pro Canadá, porque a gente pensou assim, meu, Estados Unidos é muito difícil. A gente queria ir para os Estados Unidos. Mas era muito difícil de entrar, né? Então, assim, o Canadá era um pouco mais fácil. Eu tô falando disso, gente, eu tô falando de quase 18 anos atrás. E aí a gente começou a explorar, e ele começou a mandar currículo, e era não, 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 não. Até que depois de milhares e milhares e milhares de tentativas, ele conseguiu um sim, uma oportunidade de emprego para o Canadá, né? E aí a Olha. gente pega a nossa malinha, nossa mochilinha com pouquinha roupa, né? Eu deixo meu emprego estável ali também. Eu não falava nada de inglês, né? Continuo não falando muita coisa não, viu? Mas eu não falava nada. Pra você ter noção, Silvia, eu gosto de brincar com essa história, né? Que assim, eu aprendi inglês na escola pública do Brasil, né? Que era muito ruim. Uhum. E aí, era assim, se você me falasse assim, a única coisa que eu sabia responder, tá? What is your name? Eu Hum. ia falar pra você assim, My name is Daiane. Hum. Mas se você enrolasse um pouco a língua e falasse assim, What is your name? Eu eu já ia falar assim, não sou tão fluente assim. Ficar perdida. Então era muito, muito difícil. Mas mesmo assim eu falei assim, meu, dane-se, né? Tipo assim, dane-se o inglês, não tô nem aí, eu aprendo. E fui embora com as nossas mochilinhas nas costas, rumo a Toronto, no Canadá, né? Olha só. E aí, eu chego em Toronto. E a gente chegou em março, era inverno, né? Em frio, com a jaquetinha de moletom, assim, pensando que eu tava arrasando no frio, mas assim, o frio tava arrasando, morrendo de frio, morrendo de frio. Mas, cara, eu não sei te explicar a sensação, sabe? Mas eu lembro daquele dia como se fosse hoje, do ar gelado que mais parecia um Bala House. Das pessoas, sabe? Aquelas pessoas usando sobretudo bonito. É tipo igual eu via na sessão da tarde, sabe? Lá em Volta Redonda. Aham. Aqueles negócios chique, bonito, legal. Uma cidade viva, porque o centro de Toronto é muito bonito, muito vivo. Eu não sei se você já foi lá. Nunca foi, Já foi em nunca Toronto? foi. Uhum. Ai, você deveria ir. Toronto é muito bonito. E aí parecia um sonho, sabe? Eu tinha até medo de acordar desse sonho assim. E aí eu pensei, sabe? Eu falei assim, we made it, né? A gente Uhum. conseguiu, a gente venceu, a gente tá aqui, meu. Saí lá de Volta Redonda, Com emprego. de um- com emprego a gente conseguiu, né? Como se fosse, assim, um sonho, né? Realmente foi um sonho realizado, mas é aquela coisa, né? Como nada são flores, né? Nem tudo são flores. As coisas começaram do mesmo jeito que foi muito bom, começaram a ir ladeira abaixo, sabe? E Hum. eu vou contar bem rapidinho aqui pra você uma história que, assim, eu acho que nem a minha família sabe dessa história. A gente nunca contou. Muita gente não sabe dessa história, mas eu É. acho que é essencial para compartilhar
essa história, porque eu acho que casa muito com essa história do Manuel Trajano e da Luísa, né? A empresa que contratou o Bruno na época era uma consultoria do Uruguai. E eles alocaram o Bruno num projeto grande, sabe? Para uma empresa grande em Toronto. Eu não me lembro qual empresa era. O problema, Silvia, é que tinha meses que a consultoria simplesmente não pagava. Eles recebiam do cliente, mas não passava, né, o dinheiro ali, o salário pra gente. Meu Deus, você num país que você não tem família, você não tem apoio, você não tem nada. Meu senhor. Exato, E você não exato. estava trabalhando na época, ou tava? Não tava trabalhando, porque eu não falava nada Meu de inglês, não Deus. conhecia ninguém, tinha acabado de chegar. Isso foram, assim, foi nos primeiros meses, sabe? E Uhum. aí a gente ficava sem dinheiro para aluguel. A gente não tinha dinheiro, a gente chegou a não ter dinheiro para comprar comida, pra você ter noção. E aí eu lembro, né, que a gente ficou comendo, assim, por semanas, arroz e ervilha. Era arroz que tinha um pouquinho de arroz e uma latinha de ervilha. E a Uhum. gente comia aquilo todo dia, né, todo dia. E a gente ficava assim, cara, o que que a gente vai fazer quando esse arroz e ervilha acabar, né? Porque assim, a família a gente não queria se preocupar, portanto a gente nunca contou essa história por causa disso, então, e estava muito Uhum. longe, e mesmo que a gente contasse, eles não tinham como ajudar a gente financeiramente, a gente que ajudava, né? Uhum. É a nossa família. Não tinha amigos, assim, sabe, lá pra, tipo, conhecia poucas pessoas na época ainda, a gente tinha acabado de chegar. E falou assim, cara, que a gente vai, né? Não tinha reserva de dinheiro na conta, não tinha nada, né? E como você sabe, né? E eu acho que muitas pessoas que me conhecem também sabem, eu sou uma pessoa de muita fé, né? E nessa época, porque eu pedi muito a Deus, sabe? Eu comecei a orar, 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 e eu pedi muito a Deus pra mudar aquele cenário, sabe? Pra multiplicar a ervilha. E naquela mesma semana, que faltava meia latinha de ervilha para acabar, o Bruno arrumou um emprego numa empresa grande lá, sabe, local, não era mais com essa consultoria, com um bom salário, e aí as coisas começaram a entrar de volta no eixo, Ótimo. né? Mas foi assim, cara, foi muito difícil, né? A pessoa acha que assim, só mudar de país é fácil, mas foi muito complicado. E a questão de Mas visto, não importa onde você estivesse trabalhando, o visto continuava funcionando. o visto continuava funcionando. Eles Olha. fizeram, eu acho que o visto pra gente. A gente mudou e a gente conseguiu alguém que, sabe, pegou o visto, alguma coisa assim na época. Olha só. E eu faria tudo de novo, sabe? Porque eu acho que a gente não enxerga na hora, né, o que tá passando, pela dificuldade, por que que a gente tá passando pela dificuldade. Mas eu acho que, como eu disse anteriormente, né, e nos outros episódios, eu acho que nada é desperdiçado, né? E toda essa experiência, boa e ruim, contribui para algo muito, muito maior. E aí, pouco tempo depois, para fechar a história, a gente começou a juntar dinheiro, né? Começamos a ter vários negócios, que eu já contei anteriormente, mas vários negócios, várias consultorias, automação de casa, que faliram, que deu tudo errado, que a gente perdeu tudo. Mas aí a gente juntava os cacos quebrados e tentava de novo, e de novo, e de novo, até que chegou uma hora, Silvia, que a gente já tinha esgotado todas as formas de errar. Sabe, eu acho que a gente já tinha, assim, feito um masterclass em erros, né? E aí, como diz o ditado, né? Quando você chega no fundo do poço, o único lugar que você pode ir é pra Foi cima, pra cima. né? E aí começou, e foi isso que aconteceu, levou muitos anos, mas aí a gente começou, né? Muitos anos, muito erro no meio do caminho, mas finalmente as coisas começaram a dar certo, né? Aham. Mas só aconteceu, eu acho que porque a gente arriscou tudo rumo a esse incerto, né? Como fez o Manuel Trajano. E quando vocês perdiam tudo, vocês ainda tinham um emprego principal, assim, vocês faziam as empresas depois do horário de trabalho, né? Sim, sim, a gente tinha um emprego principal. É. Mas o dinheirinho, né, que a gente não tava. Hum. É que eu acho que é o que a maioria faz, né? Que assim, você trabalha dobrado por alguns anos até, né? Pra você ter aquela entrada que te garante e você poder torrar tudo e saber, não, mês que vem eu ganho salário, eu vou conseguir viver, comer, né? É importante isso, porque às vezes as pessoas falam, não, vou pegar investimento e tal, mas não é assim, né? Pegar investimento, principalmente na primeira startup, né? Demora para alguém te dar um joinha, enquanto você não tem Nossa, um histórico e tudo.
Demora, e foi assim. E hoje a gente tá aqui no Japão, né? Em Tóquio, Uhum, fazem 8 meses. E esse é o quinto país que a gente mora, né? Depois do Brasil, Canadá, Holanda, Estados Unidos. E eu acho que cada um desses lugares foi realmente. A gente não sabia o que ia esperar nesses lugares, sabe? Foi realmente uhum, rumo a algo totalmente assim, obscuro, incerto, né? uhum, Mas foi essencial, acho que, para moldar a nossa trajetória e até impulsionar a gente também na direção do que a gente busca, né? E eu acho que a gente não chegou lá ainda, né? Do que a gente quer. Eu nem sei o que que a gente quer, assim, for sure, né? Com toda certeza. Mas agora a gente não tem mais aquela mochilinha que a gente saiu 18 anos atrás pro Canadá, né? Eu acho que agora a gente tem uma bagagem de 18 anos, com muita experiência, que deu certo, que deu uhum. errado. Então, eu acho que tudo É. isso contribui muito mais, né, para essa jornada. Você lembra de um filme que chama Vicky Cristina Barcelona? Você já viu esse Não, filme? nunca vi. É em Barcelona, eu acho que ele é espanhol, eu acho que ele é europeu, não lembro se ele é americano ou europeu. Só sei que ela tem uma fala nesse filme que é bem no comecinho do filme, que ela fala assim: Uma das melhores sensações do mundo pra mim é chegar num país que eu não conheço o mapa do metrô. Saber tudo que eu vou descobrir, que eu vou explorar, que eu vou conhecer, que daqui a um ano eu vou saber tudo aquilo à memória. E quando ela falou isso, tipo, eu me vi tanto naquela fala, assim, que eu amo mudar de casa, eu amo mudar de cidade, eu amo mudar de país. Hoje com crianças é um pouquinho mais complicado, né? Tipo, essas são Sim, mudanças que você fez com as duas crianças, tipo, é bem mais. Mas antes de loucura. ter filhos, nossa, eu falou, vai, eu fui, sabe? Eu tava indo, porque Vocês mudaram bastante, né? a gente mudou Brasil, Itália, é, Londres, Madrid, Espanha e Califórnia. Quatro países. Caraca, meu. Vem pra cá pro Japão, faz o quinto também, Cinco igual eu. países. É, Cinco? Cinco? Espanha, Itália, Inglaterra, Brasil e Estados Unidos. Cinco, é. Cinco, igual a gente. E é isso, É isso. é isso. E eu não, eu gosto, sabe? Assim, eu sempre gostei. Hoje em dia eu não sei. Hoje em dia eu acho que me dá um pouco mais de ansiedade, assim, pensar em mudar por causa de criança e tal. Mas antes disso, eu amava essa sensação do novo, sabe? De, eu vou É. conhecer, eu vou saber, é bem legal. Eu adoro também, eu acho fascinante, assim, sabe? Todo dia quando eu ando aqui em Tóquio, eu tenho a mesma sensação de 18 anos atrás, quando eu fui pro Canadá, sabe? De tipo assim, como eu sou privilegiada, sabe? De estar num Uhum, lugar que eu posso aprender coisa nova. E eu olho para trás, cada um desses países me ensinou alguma coisa, sabe? uhum. Canadá me ensinou muito sobre pessoas, como, tipo assim, pessoalmente, né? Tipo, os canadenses são muito respeitosos, né? Muito educados. Me ensinou muito isso, a respeitar o limite do outro, a privacidade do outro. Eu aprendi isso muito no Canadá, porque no Brasil é todo mundo junto, né? É, já nos Estados Unidos, eu acho que eu aprendi a fazer dinheiro, porque na Califórnia, né, Vale do Silício, Uhum. é o que Entrar na você aprende. máquina. É. É, você aprende. Aqui no Japão, meu Deus do céu, eu tô aprendendo muita coisa legal. Também, aqui no Japão é muito sobre como você trabalha em sociedade, sabe? Não tem individualismo. Como que você faz algo para, como sociedade, pro país funcionar. Então, assim, você tá andando com o seu cachorro, eu ando com uma garrafinha de água para eu jogar, sabe? Depois que ele faz xixi, por exemplo. Coisa que a gente não faz, né, no Brasil e nem nos Estados Unidos. Aham. Mas porque eu tenho que pensar que, assim, eu tenho que fazer isso pelo meu vizinho, sabe? Como Uhum. Pra ele não comunidade, para pisar. funcionar, para eu ter um país limpo, eu preciso fazer a minha parte, né? Então é bem legal tudo isso. E na Holanda eu acho que eu aprendi a como economizar, porque eu vou te falar que os holandeses são, assim, baratos, viu? Eles É, economizam, eles levam, não sabia. minha amiga holandesa, ela leva a pipoca e o M&M's e a bebida pro cinema. Ela fala que ela compra em grande quantidade no Costco, que é para economizar quando vai no cinema. Eles são desse tipo, Ah, bem, bem legal. cada cultura ensina uma coisa diferente, né? Uma coisa que Isso sempre só me vai aprender se marcou. você arriscar, né? Só se Você você sair do arriscar. lugar. E morar é bem diferente de visitar, né? Você morar é outra coisa, assim. Visitar não Muito. te dá a ideia do que é.
morar naquele país e viver aquela cultura e tudo mais. É bem legal Sim, mesmo. a gente já tinha vindo aqui no Japão, sei lá, umas 5, 6 vezes. Eu não fazia ideia de que era assim, Hum. do que eu tô vivendo, sabe? É muito Aham, diferente, olha só. muito diferente. E o segundo capítulo, o que que te marcou? O segundo foi a história da Luísa Helena, né? A ascensão dela até ela passar o bastão para frente. E nesse episódio, o que me marcou muito foi a questão da Luísa Helena mãe. A Luísa Helena Hum, que tem 3 filhos, a Luísa Helena que tem um marido em casa, que cuida das crianças e que segura as pontas e que é um parceiro da família. Essa parte me marcou muito porque é uma coisa que eu demorei muito para aprender eu mesma, assim, que os meus sonhos também são válidos, os meus sonhos também podem ser sonhados e que eu posso ter apoio para levar eles para frente e que eu não preciso matar tudo no peito, sabe? Eu não preciso matar uhum, a uhum. paternidade, a maternidade sozinha, assim, eu tenho um parceiro, um companheiro e eu posso contar com ele, pedir para ele, sabe? E é uma coisa difícil ver, por exemplo, o marido dela que não estava no holofote, né? Ela que estava e ele estava segurando as pontas quando precisava. O que eu aprendi também com os anos é que não é fácil para o homem também, porque o homem é criado para ser o, o ganha-pão da casa, ele é criado para ter sucesso. Então, é assim, é uma desconstrução das duas partes, tanto da mulher, de não estar tão presente com os filhos, talvez porque ela está trabalhando, e de saber que os sonhos dela podem ser sonhados e podem ser vividos, e é uma desconstrução para o homem também, para ele falar, não, eu não preciso ser o chefe, o ganha-pão, o único que trabalha até morrer. Eu posso dividir essa carga também, porque tem a carga da maternidade, tem a carga do trabalho, do trazer o dinheiro para Sim, casa, né? Então, isso é uma coisa assim que eu ando vivendo nos últimos anos, assim, desde que eu me tornei mãe, que é uma desconstrução constante para mim do que a gente foi aprendendo e vendo em filmes, etc. E sim, ver que não é exato. assim, né? Principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil, principalmente crescendo no Brasil, sendo casado com um brasileiro. Então, assim, para mim isso marcou muito. Foi o meu ressurgir das cinzas, assim, nos últimos anos. Foi entender que os meus sonhos também são importantes e que eu não preciso ser mãe e ser aquela mãe perfeita e estar sempre fazendo tudo, que meu marido também pode fazer as coisas e que ele vai fazer do jeito dele, não precisa fazer do meu. Essa parte para mim foi a que mais pegou da Luísa Helena, mais do que todo o histórico que ela tem, foi a parte humana, mãe, esposa. Interessante, que interessante você falar isso. E é engraçado, e é assim, um comentário meu, assim, é exatamente assim que eu vejo você, sabe? E é muito admirável isso, sabe? Eu sempre admirei isso em você, assim, o jeito que você leva as coisas e as crianças, mas eu não sinto um peso, Hum, sabe? Porque uhum, às vezes fica. E olha que assim, o Bruno também ele participa bastante das coisas, muito, sabe? Eu não tenho que reclamar disso, mas assim, uhum. às vezes eu acho que eu me cobro muito, sabe? Exato. Uhum. Vem Eu da me cobro gente. muito. Hum. E aí às vezes fica pesado, sabe? Porque eu tento fazer tudo ao mesmo tempo, tal. Mas eu tenho aprendido isso. E você É, é uma pessoa que eu me inspiro nessa parte, eu obrigada. vejo isso. Obrigada. Não, eu comecei a fazer terapia faz uns 2 anos, assim, isso foi uma das coisas que mais me transformou, né, na terapia, foi ver que eu não culpo, eu não preciso culpar meu marido, por exemplo, das coisas, eu preciso olhar pra mim e falar assim, mas espera aí, tô pedindo ajuda? Eu tô falando o que eu preciso, né, em vez de só reclamar do que eu não tenho, eu tô falando o que eu preciso, o que eu quero, e então isso para mim foi bem transformador, assim, em mim pessoalmente e na minha casa também. Comunicação é tudo, né? E não é tão fácil quanto parece. Absolutamente não, absolutamente não. E você, Dai, nesse segundo episódio, qual que foi? Cara, essa história da Luísa Helena, eu acho que deveriam fazer um filme com ela, porque assim, Uhum. só esse segundo episódio dava um filme, porque é tanto altos e baixos, né, conquistas e perdas e eu acho que mais o que me chamou a atenção, eu acho que foi o fato dela, de como ela usou a inteligência emocional dela
para lidar com cada problema, né? Principalmente das causas impossíveis, né? Equações impossíveis. Equações impossíveis. É muito legal essa parte no episódio. E isso é uma coisa que eu venho tentando mudar em mim de propósito, sabe? Melhorar essa parte. Parece que não, né? Eu acho que tem muita gente que acha assim, que eu sou super espontânea e tal. Eu acho que é porque eu sou uma pessoa alegre, né? Eu me acho uma pessoa muito alegre. E pode dar essa impressão. Mas quem me conhece de verdade sabe que eu sou muito analítica. Muito analítica com as coisas que eu quero ser, sabe? Principalmente com o trabalho. E eu acho que eu acho que por causa disso eu tenho uma tendência de overthink, né? De pensar demais, entrar no problema, e ao invés de eu tentar resolver, eu entro num loop, sabe? Eu fico dentro daquele problema tentando pensar no problema, e não consigo sair dele, né? E eu não tinha uma noção disso, sabe? O Bruno sempre falava isso pra mim, ele falava assim, você é perfeccionista, só que eu falava assim, eu não sou perfeccionista, e realmente não acho que eu sou, mas eu tenho essa tendência de entrar no problema e não conseguir sair. Eu achava que eu era estrategista, eu não tinha noção desse problema, até que às um vezes dia, uma mistura, né, de analítico com estrategista, não sei, mas até que um dia eu comecei a trabalhar com um CMO, né, chefe de marketing, muito famoso aí no Vale do Silício. E ele era mais velho, sério, ele era bem sério, mas extremamente, assim, experiente. Para você ter uma noção, quando o Steve Jobs começou a Apple, ele chamou esse cara para liderar o marketing deles. Olha. Só pra você ter noção do peso do cara. E por que eu tô falando isso? Porque, assim, é para realmente falar que o cara era bom pra caramba, sabe? E eu tava tendo a oportunidade de responder direto pra um cara desse, né? Mas ao invés de eu, assim, aprender com ele, usar esse tempo para aprender com um cara desse nível, né? Toda vez que eu tinha reunião com ele, que é minhas reuniões semanais com ele, eu levava problema. As frustrações com a empresa, com o time, com a equipe, sempre eu levava algum problema, sabe? Para ele, né? Até que um dia, tipo assim, ele bem sério e tal, e já frustrado, acho que de saco cheio de eu ficar levando problema para ele. Aí ele falou para mim assim, Dai, você sabe qual que é a diferença entre um líder de verdade e um amador? Aí eu pensei comigo, né? Eu falei assim, nossa, finalmente, né? Ele entendeu que esses líderes aqui dessa empresa são tudo amadores e são tudo ruim. Eu acho que ele entendeu que eu tô, né? A minha reclamação, minha frustração. Aí ele seguiu em frente falando o seguinte, ele falou assim, o líder de verdade, ele sabe dos problemas, mas ele traz também a solução. Né? Ele toma responsabilidade para ele, para aquilo, né, do problema, e vem com estratégia para resolver o problema. O amador, ele só vê o problema e passa a vida dele inteira reclamando sobre o problema. Olha. Aí eu falei assim, ai meu Deus. Aí ele falou assim, então na próxima vez que você vier falar comigo, por favor, você traga soluções, porque problema já tem um monte. Ainda mais naquele nível, né? No nível CMO, assim, né? Tipo, Ainda mais esse nível, cara. Aí depois desse tapa na cara, né? Que eu acho que nem um tapa, acho que foi um soco na cara com luva de boxe, né? Eu comecei a parar, né? E parar de olhar para o problema e parar de tipo assim, eu não posso. Tá difícil, porque a solução depende de uma outra pessoa, né? Eu comecei a analisar mais essas coisas assim e pensar assim, como que eu posso, o que eu posso fazer que está no meu alcance, que pode mudar pelo menos um pouquinho do ponteiro do relógio? Nem que seja um pouquinho, sabe? E aí essa história da Luiz Helena de como ela lida com cada problema e ela toma responsabilidade para ela mesma, eu acho que enfatizou ainda mais para mim, sabe? Para de olhar o problema, vem com a solução. Sabe? Então bem legal, bem legal isso. Para mim assim ficou muito marcado isso. Bem legal mesmo essa parte, porque é um negócio assim que eu acho que todo mundo no começo da carreira passa por isso. Passa pelo reclamar, eu passei também por, assim, colegas de trabalho reclamando do trabalho. E na época eu entrava na onda, sabe? Reclamava do chefe, reclamava de não sei o quê, reclamava de... Aí depois de um tempo, você começa a perceber assim, mas se não tá bom, você trabalha aqui, né? Tipo,
não tá bom, procura outro emprego, né? Ou dá uma solução. É. Tipo, fala com alguém e fala, ó, isso não tá legal, a gente pode fazer isso, né? É uma coisa que eu acho que é uma evolução bem natural, assim, de entrar em campo de trabalho, sabe? É você ver problema, é você Muito. conversar com os outros de problema e fala mal de X, Y, Z, até que um dia você fala, mas peraí, ninguém tá me segurando nesse emprego. Tipo, Exato. se não tá bom, eu posso ir pra outro, ou etc. Mas Exato. é bem legal. E a reclamação é o oposto da gratidão, né? Eu acho que a gratidão é um exercício, assim, maravilhoso, que eu acho que, assim, eu faço todo dia, sabe? Eu ando com o Rocky, né, com o meu cachorro, Hum, e aí todo dia, sabe? Eu tenho meu período de oração, principalmente pela manhã, eu não começo o dia sem fazer isso. Mentira, às vezes eu começo, eu esqueço. Mas assim, eu tento fazer, e aí eu agradeço, sabe? Agradeço pela minha família, por estar aqui hum, morando no Japão, que não é fácil, tem desafios pra caramba aqui no Japão também, sabe? Pra aprender uhum. e tudo mais, não é fácil. Mas eu tento focar naquilo que é bom, sabe? Aquilo que é problema, eu tento ver hoje em dia como que eu consigo resolver dentro do meu círculo de influência, né? Aham, do seu leque de opções. É, exato, É. exato. Tá, e vamos pro terceiro episódio, então? Vamos pro terceiro episódio. O terceiro episódio a gente fala do Fred, né, que é o filho da Luísa Helena, que depois se tornou o CEO depois dela. O Fred, ele trouxe muita inovação. Mesmo antes de se tornar CEO, ele trouxe muita inovação para a Magazine Luiza. E foi nesse também que a gente fala do IPO e tudo mais. E foi do crescimento realmente exponencial, assim, né, do Sim, Magalu. E nesse episódio, o que mais me marcou é uma história, assim, que para mim é o exemplo de empreendedorismo, assim, que é o dia que ele foi na Fórmula 1 e ele conheceu o diretor da Globo e ele conversou com esse diretor da Globo e ele falou dos problemas dele, de que ele queria entrar na Globo, mas ele não tinha dinheiro para entrar, né, com publicidade na Globo e tal. E o cara da Globo meio que fez um uhum, acordo com ele que custou muito mais barato do que custaria, né, entrando pela porta da frente. Ele meio que entrou pela portinha do lado. E eles entrarem na Globo, entrar no Faustão, foi o que mudou tudo. Mudou tudo, mudou a mudou a história da história. empresa. Foi o exponencial, né? Foi crescimento exponencial do Magalu. E eu amo essa parte da história porque, para mim, diz muito o que é o empreendedorismo, que eu e muita gente esquece, que são humanos tratando humanos. E, assim, quando você lê de longe, você vê, né, tipo, sei lá, numa cidadezinha lá, você vê, sei lá, Facebook, Instagram, não sei o quê. Todas essas empresas, eles têm uma cabeça que é um ser humano. E esse ser humano tem Exato. gostos e desgostos e, e medos e sonhos. Então, assim, é fácil você esquecer que são humanos por trás de tudo, né? E essa cena me lembrou muito isso. É muito humano. Ele chegou lá, o cara gostou dele, o cara falou: tá aí, vou te ajudar. Aí ele ajudou da forma que ele podia, né? Não deu de graça, mas deu Uhum, uhum. um negócio muito melhor. E assim foi. E assim, tipo, as pessoas que compraram a nossa empresa foram porque gostavam de mim e do meu marido, sabe? Não só o trabalho, óbvio que você tem que ter o trabalho para mostrar, mas não é só Exato. isso. São os humanos. Eles gostaram da gente, eles acharam que a gente ia se integrar bem no time deles. E o cara do Instagram vendeu pro Mark Zuckerberg provavelmente porque também não só era uma coisa bom, mas eles se gostaram, né, acharam, poxa, essa pessoa é legal, consigo trabalhar com ela mais 10 anos, sabe? E daí veio a Uhum. compra e tal. Então, essa parte dele conhecer esse executivo da Globo na Fórmula 1 me pegou por causa disso, assim, para mim é o exemplo clássico, assim, do que é um mundo de negócios, que é mais humano do que as Sim. pessoas têm noção de que é. Nossa, é muito isso. É muito isso. Eu acho que 90% é isso, né? Uhum, E é muito legal essa história, porque assim, ele também foi lá e conversou com o cara, igual você falou, e ele colocou a vulnerabilidade deles, né, como empresa. Tipo assim, pô, a uhum, gente não tem como a gente pagar, né, publicidade igual a Casas Bahia tá fazendo.
Mas aqui é um negócio, a gente quer entrar, o que a gente Eu pode tenho fazer? esse sonho, né? Eu tenho esse sonho de Esse estar, né? sonho, isso é, assim, fascinante, mas de novo, um ser humano com outro ser humano, né? É. A gente, às vezes, vê a outra pessoa como, um business person, né? Tipo assim, tão longe, tão distante, mas não é só outra pessoa. Igual você, Pessoa. né? Uhum, E eu acho que quando você encontra essa pessoa, tipo, você vê, igual você falou, essa pessoa como um outro ser humano, e tenta se conectar nesse nível, ao invés só de uhum, business, é onde as coisas é, começam a acontecer. É tão exatamente. interessante, eu acho que eu nem posso estar falando isso aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Vou falar porque é em português, eu não posso colocar em inglês, nada disso. Mas assim, agora a gente está com a nossa terceira startup, né? A Uhum, Ryan. E, cara, e assim, a gente já tá fazendo conexão com um cara que tá no Vale do Silício, que a gente reencontrou um cara que a gente já conhece, reencontrou ele aqui em Tóquio, hum? por acaso. A gente Nossa. reencontrou, coisa louca, minha vida só tem história louca. A gente reencontrou ele aqui por acaso, e aí a gente descobriu que esse cara tem um fundo de investimento, mas ele é um C-level numa empresa gigante aí do Vale do Silício. Hum, E aí, a gente já conectou com ele num nível mais pessoal, tipo assim, vamos sair pra comer, vamos fazer as coisas e tudo mais. O uhum, cara gostou muito da gente, a gente gostou muito dele também. A nossa cultura é parecida, né? E ele é muito famoso aí no Silicon Valley. Eu não vou hum, falar quem, mas depois eu te falo. hum, Mas aí, o que aconteceu? O cara já falou pra mim, já falou pra gente, né? Falou assim: olha, o negócio é o seguinte, eu quero investir em vocês, eu vou falar com o fulano Beltrano, a gente vai investir na sua empresa, pensando que daqui 4 anos eu já vendo para minha empresa, para a empresa que ele trabalha como se levam. E aí ele veio numa reunião de negócio com o CEO dessa empresa semana passada e é, já apresentou o CEO pra gente. hum, Como quem não quer nada, sabe? Mas assim, aham, vamos ali conversar, tomar alguma coisa junto. Mas ele já apresentou porque ele já tá pensando assim, eu vou investir em você, porque eu gostei de você, você é legal. Ele não entende nem o que a gente faz, pra te falar a verdade. Nem o que a gente faz ele entende, mas ele mas falou, sabe do mas teu ele gosta da histórico, gente, sabe da história, né? né? Porque foi uma pessoa que a gente conectou lá atrás, na segunda startup, e que não veio, né? Era para ele ter vindo como investidor, ter entrado como founder, mas não veio. Aí ele falou assim, Uhum, cara, eu vou investir em vocês, seja lá o que vocês estão fazendo, e daqui 4 anos a gente vende. Eu lucro, você lucra, todo mundo lucra e tá tudo é. certo. Então, assim, E é bem normal é isso, né? conexão. Muito. E é bem normal da empresa investir numa empresa que ela acha que ela pode vir a comprar depois, né? Microsoft faz isso, todo Uhum. mundo faz isso, né? É um negócio bem comum, assim. Eu invisto, eu vejo se você consegue chegar onde eu quero que você chegue, e depois eu, tipo, não é nada por trás, assim, é um negócio bem comum, né? Minha primeira empresa foi exatamente isso. Eles investiram na gente Hum, e depois comprou. Foi exatamente isso. Mas esse daí agora esse é diferente da primeira empresa. Esse aqui tá sendo uma jogada muito pessoal, sabe? tá. De amigos, né? Entendi. Bem legal, bem legal. E pra você, Dai, qual que é a melhor parte desse terceiro Cara, episódio? é difícil escolher porque esse episódio é tão rico em detalhes e com tantas histórias. Se vocês não assistiram, assim, assistem, porque Hum, é fenomenal, né? Mas pra mim, eu acho que foi o fato do Fred, sabe? Ter enfrentado todo mundo pra colocar a ideia deles, né? Várias coisas. Eu acho que do Fred ter enfrentado todo mundo pra trazer a ideia dele, né? Tipo, pra vida, que era ter as lojas separadas, né? Não ter as Uhum. lojas separadas do físico e online, que ele Aham. acreditava que as lojas deveriam ser juntas. E também o fato de muita gente no mercado, em várias horas dessa história, ter desacreditado do Magazine Luiza, Hum, né? Desacreditado que eles poderiam seguir em frente, principalmente depois do IPO e tudo mais, né? E é engraçado que, assim, o Fred, ele só tinha essa visão do futuro do digital, né? Porque a gente tinha comentado no episódio que foi por conta que ele morou antes fora, né, nos Estados Unidos. E essa experiência que ele teve nos Estados Unidos de morar, estudar lá, levou ele para o futuro, como se ele tivesse ido para o futuro, né? E ter conhecido o que seria o futuro digital. E aí, quando uhum. ele volta para o Brasil, mais ou menos nos anos 2000, que é o começo da internet comercial e tudo mais, as pessoas não conseguiam ter a mesma visão que ele. Porque elas não enxergavam o que ele tinha enxergado, né? Elas não tinham experimentado o que ele tinha experimentado.
Não só né? ele estava no Vale do Silício, né? Ele estava onde as coisas começam, onde as coisas são incubadas, né? Que é o Vale do Silício. Tipo, ele Uhum. viu antes de ser grande, né? Ele viu tudo, as coisinhas pequenas que estavam acontecendo e para onde que tudo estava indo, né? Exatamente, e assim, e aí, cara, o país inteiro não viu o que ele estava vendo. A mãe dele não viu o que ele estava vendo. A própria empresa não viu o que ele estava vendo. Mas ele foi lá e bateu o pé e falou assim, cara, eu acredito nisso. É isso que eu acredito e é isso que eu vou manter, sabe? Aham. E eu acho isso muito legal, porque muitas das vezes quando a gente é colocado numa posição assim, às vezes a gente deixa de, não de acreditar, a gente continua acreditando. Mas a gente vai meio, às vezes, como Maria vai com as outras, sabe? Vamos seguir uma trend, né? É. É uma moda no mercado. Mas eu acho que é muito legal quando você é fiel a você mesmo, sabe? Às suas experiências, instintos, nas suas doideiras, nas suas ideias, É. né? Que mesmo quando ninguém mais acredita, mesmo que seja gente dentro da sua casa, seu marido, sua mãe, seja lá quem for, né? Isso é uma coisa que eu invejo, assim, nas pessoas, no meu marido também. Assim. A gente tava no carro esses dias, a gente tava falando de uma ideia, assim, dele falou assim, tem certeza, eu tenho certeza que essa ideia daria certo, tenho certeza. Aí eu falei, como é que você consegue ter tanta certeza dele? Não, porque eu pensei, eu vi nos números, falei assim, eu falei, Jesus, eu queria tanto ter essa certeza que ele tem, eu queria tanto, sabe, assim, porque quando você tem essa certeza, você faz acontecer, você vai Faz. atrás, você faz acontecer, que você tem essa certeza, então você vai, assim, se der errado, você vai de novo, porque você tem certeza, sabe? Aí eu olhei pra ele e falei assim, pô, eu queria tanto ter essa certeza que você tem, tipo, um dia eu quero ter um 10% disso. É, Bruno é assim também. Tanto é que ele é assim, ele tem uma personalidade tão forte, assim, nesse sentido, e opinioneira, né, tão cheio de opinião, que ele, assim, ele bate o pé nas coisas que ele acredita, né? E aí a gente se separou, tipo assim, eu falo pra ele, no marketing, você pode dar palpite, mas você não se mete. Porque Uhum, é o que eu respiro, é o que eu faço, é o que eu estudo quase que 24 horas. E uhum. aí, engenharia, você vai lá e dá seu palpite, não tô nem aí, desde que fique bom, né? Então, assim, a gente acaba separando por conta disso. É só um comentário sobre o que você falou do Fred bater de frente. E eu consigo ver a parte da mãe dele, da Luísa Helena também, porque, pô, ela tinha uma experiência extensiva sendo CEO, sabe? Sim, sim. E ela conseguiu chegar no ponto de falar pro filho dela. Ela não era de acordo, porque todas as pessoas com quem ela conversava falavam, né, o contrário do que o Fred estava falando. Mas aí ela chegou no fim e ela confiou no filho dela, mesmo que ela não estava assim, né, acreditando Uhum. igual ele. Eu acho muito legal isso, porque Muito. ela conseguiu, tipo, respeitar o filho, que é, sei lá, 30 anos mais novo que ela, sabe? E 30 anos menos Na de experiência do que época, ela. ele tinha 23 anos, né? Tinha trabalhado assim pouco, não tinha tanta experiência, né? Uhum. E o menino É, falou assim, cara, ele colocou o trabalho dele em risca, né? Ele falou assim, senão eu saio fora. é, Ou é desse jeito que eu sei que é, ou senão eu saio fora. é. E eu me lembro de uma história pessoal, né, com a nossa primeira startup, que a gente começou lá no Hum, Canadá. E, cara, a gente foi atrás de investimento que nem doido lá, né? E muitos investidores não acreditavam na nossa ideia, né? Tinha alguns que até davam risada, porque era tão futurística, tipo assim, era tão, tipo, 4, 5 anos à frente, que eles davam risada do que a gente falava. Sem brincadeira, sem brincadeira. É porque a gente fazia multi-cloud. E na época a gente fazia, tinha a Amazon, né? Tinha vários desses outros clouds, Google App, desenvolvers. Google Apps, como é que O era? Google Google, alguma coisa. Google Cloud. Google Cloud, tinha Tinha o outro nome. Azure, né, da Uhum. Microsoft. E aí a gente foi falar, eu lembro até hoje com um dos investidores, ele falou assim, a Amazon, mas a Amazon não vende só livros? Como assim você vai fazer um multi-cloud? Eu nem Então, sabia assim, ainda. não, eles não tinham conhecimento, muitos deles davam risada, e os que pouco acreditavam na startup queriam tirar, assim, colocar nada de dinheiro, desculpa falar, mas é uma miséria, e tirar uma Uhum. porcentagem gigante da empresa, sabe? Foi muito, muito, foi muito difícil essa parte, assim, essa parte de levantar dinheiro pra gente no Canadá, né? Até Uhum. que a gente descobriu que a ideia era boa, né? Não era errada. A ideia tinha valor, mas que a gente estava vendendo para os investidores Errados. e no lugar errado.
né? Olha. Aí a gente, mais uma vez, aprendendo isso, a gente se muda, né, dessa vez pro Vale do Silício. E aí sim, aí quando a gente encontra as pessoas certas, elas começam a enxergar o que a gente estava enxergando, né? E aí, aí sim que a gente conseguiu investir e começamos a construir as coisas. Depois que a gente foi para lá e achou essas pessoas que acreditavam no que a gente acreditava, que deu um voto de confiança, né? Que é isso, né? Investimento é um voto de confiança. É um voto de confiança. E tem uma história bem legal sobre isso, de você estar no lugar certo, que foi isso que eu aprendi, eu falar com as pessoas certas e tudo mais. Eu não sei se você conhece essa história. É do violonista, o nome dele, Joshua Bell. Você sabe? Não. Viu? Não, você vai lembrar, vai dar um clique, vai dar um clique. Ele participou, Joshua Bell, né? Ele participou de um experimento social em 2007. Esse cara era um violonista, assim, ele é, né? Extremamente famoso, extremamente renomado, os tickets dele, assim, extremamente altos. Plateia, quando via ele, era uma plateia lotada, sabe? Difícil de arrumar ingresso pra ver, inclusive, o show dele. Sabe qual é? Eu sabia que você sabia. Sabia que você sabia. Aí, o que fizeram com ele? Pegou esse mesmo cara, colocaram ele na frente de um metrô, acho que no metrô em Washington, e colocou ele pra tocar as músicas que ele tocava, os clássicos, sabe? Na frente desse metrô. E aí ele ficou lá tocando essas mesmas músicas, com o mesmo talento, o mesmo violino, né? E aí o que aconteceu? Mais de 1.000 pessoas passaram nesse tempo que ele ficou tocando. Foram mais ou menos 43 minutos, 40 minutos, não sei. Nem mais olharam. de 1.000 pessoas passaram. Só 7 pararam. Só 7 pararam. E nesses 40 minutos, ele conseguiu arrecadar só $32. Tá falando um cara que faz, assim, sei lá, milhares de dólares por show, né? Pra você ter noção, teve uma pessoa que tinha uma loja ali na região que chegou a pensar, ou ligou, sei lá, pra polícia pra reclamar do barulho alto que tava incomodando. Tipo assim, você vê. Ou seja, né, resumindo, às vezes a sua música não é ruim, né? Você só tá tocando pro público errado. É. E tá faltando marketing em cima. Exato. Que se alguém tivesse marketizado esse cara no metrô, ia ter 1.000 pessoas lá ouvindo ele. Exatamente, exatamente. E aí a gente descobriu que a nossa música era boa, né? O nosso produto era bom. A gente só tava no lugar errado ou falando com as pessoas erradas que não enxergavam que a gente chegava, né? Só acho que o Fred depois ele consegue, né? Tipo, mostrar isso para as pessoas. Por mais que não enxergasse, mas ele conseguiu implementar a ideia dele ali mesmo, né? Cara, eu acho que isso é fascinante, né? Todas essas histórias, assim. E a gente. E não só isso, mas eu acho que eu aprendi muito mais, sabe? Além dessas histórias que eu compartilhei, né? Que você compartilhou. Acho que tem muita coisa aí, né? Que, assim, que marcou nesses episódios, assim. Foi muito rico em inspiração, aprendizado, né? Eu acho que tem muita coisa de marketing aí que dá pra pegar. Ideias de empreendedorismo. Muita coisa legal. Mas assim, né, Silvia, a gente poderia ficar aqui falando horas, acho que o dia inteiro sobre trocando história, né? Já falamos 3 horas, né? Que os 3 episódios já deram 3 horas. A gente podia ficar exatamente. Mas, infelizmente, o nosso quadro aqui, esse episódio, né, tá chegando ao fim. Pois é, Dai, mas agora é a vez dos nossos ouvintes. Aqui a gente quer saber de vocês. O que dessa história te marcou? Qual foi, né, o episódio que chamou mais a sua atenção? Escreva pra gente no Instagram, no YouTube. A gente quer ouvir de vocês o que marcou, quais são as partes preferidas para vocês dessa história. Sim, exatamente. E se você gostou desse episódio, né, não esquece de seguir a gente no Spotify, YouTube, Instagram, né, Apple Podcast. Ou se você tiver alguém, né, que assim, que você acha que vai gostar dessa história, compartilha esse vídeo, seja lá que você estiver ouvindo agora com essas pessoas, para ajudar a gente também a crescer o podcast e alcançar mais pessoas, né? E obrigada por ficar com a gente até agora, por ouvirem essa história com a gente. E foi incrível aprender essa história junto com vocês. Foi sim, gente, obrigada, viu? E lembre-se sempre, né, por trás de um grande logo existe uma grande história. Até mais. Sempre. Até mais.